Olá, se você está aqui pelo IGTV ou pelo canal no YouTube, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui pela página Conhecimento Agronômico. Hoje falaremos sobre manejo de plantas de cobertura para altas produtividades. E o convidado de hoje é o produtor rural e consultor Maurício de Bortoli, que já está aqui conosco. Deixa eu convidar o Maurício aqui. Maurício já está chegando por aqui. Boa noite, Maurício. Boa noite, tudo bem, Marcelo? Tudo certo e aí? Vou Tudo ajeitar meu ok? celular aqui para ficar bom de filmar. Ver se está bom aqui. Não, sem problema. Faz no teu jeito aí. Estamos na lida bruta hoje aqui, né? Sim, plantio do trigo? Hoje a gente iniciou a aveia branca. Tu sabe que a gente não iniciou Tudo trigo bem. ainda por vários motivos, né? Um deles é que a antecipação do janela nos coloca num risco muito grande de geada, né? Ano passado Sim, a gente sofreu demais com geada. E também a gente tem um pouco de risco dessas chuvaradas de maio, porque está muito quente ainda, né? Então não esfriou direito. Então eu tenho muito medo dessas frentes que acabam misturando aquecimento com frio, vem essas bombas d'água. E quem semeou trigo no final de maio, este junho, acabou sofrendo demais, né? Então tu não tem duas chances de acertar no inverno, é uma só. E acabou que quem plantou no sim. final de maio para antecipar um pouco a semeadura para ganhar na soja, perdeu e perdeu muito, né? Então eu estou um pouco assustado com isso, então eu resolvi dar uma segurada. Eu acho que esse é todo o maior medo de todo produtor de trigo, né? É essa geada no tarde aí que pode dar uma baita uma reduzida aí na produtividade final. A gente tem aqui acompanhado nos últimos anos no Rio Grande do Sul, sempre no final de agosto, de setembro, ocorre uma geada, às vezes ela é extensa, né? Uma geada que acaba impactando, ou talvez uma geada mais as baixadas, mas sempre perde. Ano passado eu perdi muito. Eu perdi metade da minha lavoura de trigo ano passado para geada e metade para seca. Em outubro não choveu, cortou chuva 28 dias em outubro, estava em enchimento de grão, então para a gente ficar ainda mais pasmo, né? Perdendo um ano Sim, trigo por geada e perder por seca, eu nunca tinha perdido na minha vida, então esse ano eu estou bem tranquilo. A gente tinha programado iniciar a semear trigo depois do dia 10, né, que era essa semana. Como choveu demais, atrasou um pouquinho o início da aveia, a gente acabou semeando a aveia preta na semana passada. A aveia branca começou sábado, termina quinta, e após a chuva de sexta-feira, que vai ter agora uma chuvinha boa, eu vou esperar chover e vou iniciar a plantar trigo quando realmente esfriar. certo. E essa aveia, Maurício, é para cobertura apenas ou pretende colher ela? Agora é plantio para produção de grãos, né? As plantas de Hum, cobertura, geralmente eu concentro os plantios dela entre abril e início de maio. Então a gente tem todo um planejamento da planta de cobertura, porque ela tem que tentar chegar no pico máximo do florescimento, ou seja, na máxima absorção de nutrientes, fornecimento de fitomassa, no ponto exato da secação. Então, o que eu faço? Eu não começo a plantar quando eu quero, e sim quando a planta encontra o ciclo exato de florescimento. Eu pego lá em setembro, dia 20 de setembro, por exemplo, quero secar a aveia, eu faço uma contagem regressiva, eu venho plantar ela aqui em abril, maio, pensando no ciclo do florescimento dela, 115 dias, 110, 120, dependendo de cada cultivar de aveia que a gente tem aqui na empresa, né? certo. Muito bem, Maurício, já estamos com mais de 200 pessoas aqui. Pessoal que está acompanhando, sejam bem-vindos mais uma vez. Maurício, antes de iniciarmos com o tópico principal da live, né? Gostaria de te agradecer pelo aceito do convite. Já é a segunda live que fizemos por aqui, né? A primeira foi mais voltada à produtividade da soja. E agora falaremos sobre manejo de plantas de cobertura para altas produtividades. E gostaria, como de praxe aqui da página, né, que você se apresentasse para o nosso público, primeiramente. Fala um pouquinho sobre quem é o Maurício, de onde que ele fala, o que que ele faz. Fique bem à vontade, Maurício. Tá bem. Marcelo, como que eu faço para deixar essas perguntas não entrando, porque elas acabam tirando um pouco minha atenção? Tem como a gente tirar da minha barra de rolagem que as perguntas vão subindo, deixá-las ocultas? Boa pergunta, Maurício.
Não faço ideia. Que deve Não- ter, né, deve tocar em algum lugar aqui, deixar os ocultos, porque acaba, acaba entrando, que bom. Clica, clica embaixo ali no adicione um comentário e nos três pontinhos ali, Maurício. Olha o que aparece para ti ali. Você consegue tirar. Três pontinhos, para mim não aparece, aparece um enviar uma pergunta, comprar, selo de apoiar conhecimento agronômico. Acho que não aparece, acho que só aparece para quem está assistindo, Maurício. Não, tudo bem, eu só queria, porque tá bem em cima de onde eu estou olhando, Sim. essa monte de frase, tem aqui microfone, filmagem, inverter a tela e um sorrisinho aqui. Não vai ter E jeito. do lado de comentário que não tem três pontinhos para ti? Não aparece? Não. Eu acho que não. Acho que é só para quem está assistindo, para quem está na live que é Vou diferente. deixar. Vou tentar escorar aqui meu celular, porque eu estou fazendo uma enjambre aqui. Eu peguei uma calculadora que eu tenho aqui na minha mesa e botei ela atrás do celular. Tu me ouve bem? O áudio tá bom? Sim, tá ok. Beleza, então. Bom, para quem não me conhece, então eu sou Maurício de Borto, engenheiro agrônomo, eu trabalho em Cruz Alta hoje, atualmente, né, no Grupo Aurora, uma empresa familiar. Eu sou a gerente técnico desse grupo familiar já há 15 anos, comecei em 2006 aqui minha trajetória. Eu vim oriundo da Universidade Federal de Santa Maria, formei lá em 2001 e trabalhei durante 5 anos no mercado de trabalho em duas multinacionais, onde tive bastante experiência. Uma multinacional foi a Bung Fertilizantes. Durante 1 ano e meio trabalhei no mercado de fertilizantes, com a parte de recomendação agronômica, parte de desenvolvimento de mercado, um pouco na parte comercial. Não gostei da parte comercial, não era o que eu queria, eu sonhava sempre em trabalhar na área técnica. Então eu vim trabalhar na Pioneer Sementes, do grupo Dupont, com semente de milho híbrido, né? Eu fazia a parte de controle de produção da semente de milho híbrido na região de Cruz Alto, Santo Augusto, Santa Rosa, onde tinha a concentração da produção da Pioneer, que era em área irrigada, né? Então eu aprendi muito com essa empresa, devo muito meu conhecimento a ela, tive uma grande oportunidade profissional de me desenvolver junto a essa empresa que é líder hoje no mercado de sementes, né? É uma empresa muito séria e trabalha de forma muito focada em qualidade. E o que eu aprendi lá nessa empresa, que acabou me ensinando, eu acabei trazendo aqui para a empresa familiar. Então, muito do que eu aplico hoje aqui na Sementes Aurora é oriundo dessa empresa que eu devo muito ao meu conhecimento. Mas focado nisso, né, na parte técnica, eu comecei aqui na empresa familiar cuidando da parte de campo. Não me deram nada, deram apenas uma chance de trabalhar. Eu não cuidava do plantio, nem pulverização, nem colheita. Eu só ficava na parte de armazenagem, primeiramente, né, cuidando da parte de sementes, recepção. Aprendi bastante sobre qualidade de sementes, essa parte inicial. E depois fui para o campo, lentamente, depois de 4 anos da empresa, me deram uma oportunidade para atender a pulverização, que era a parte mais suja do processo, né? Correr atrás de bater lagarta, planta invasora, doença, enfim, e manejar os pulverizadores. Depois de trabalhar nessa parte mais de pulverização, eu ganhei uma oportunidade no plantio. Depois de 5 anos, a empresa me deram a parte de plantio para tocar. Eu toquei 1 ano, mostrei que eu sabia um pouco. Eu toquei 2 anos, 3 anos, sempre com um assessor do lado, né? Tinha um agrônomo mais velho que eu, que me cuidava da parte mais da experiência, né? E ele foi largando para mim devagarinho, até que ele sentiu que eu tinha firmeza. Depois de 3 anos, ele me soltou. Então, acho que depois de uns 6, 7 anos de empresa, que eu recebi a caneta para poder assinar minhas recomendações, né? Até então, eu não conseguia fazê-las. Daí, comecei a cuidar também na parte de colheita e a parte de irrigação. Então, hoje eu cuido 100% do departamento técnico, né? Eu não estou sozinho mais, porque quando eu entrei na empresa, a gente cuidava de uma área de 3.100 hectares, 100% da área era sequeiro, não tinha nada de pivô central, e a maior parte da área era arrendada, né? Regime de arrendamento. Hoje, depois de 15 anos, eu acabei adicionando mais pessoas no meu processo, né? Tenho meu irmão, que é meu braço direito hoje na empresa, ele é um cara que toca junto comigo no departamento técnico. Eu devo muito hoje do que eu cresci, do que eu tenho de apoio da empresa ao Eduardo, meu irmão. A gente também tem um departamento de pesquisa próprio, a gente tem mais agrônomos que trabalham conosco no departamento comercial e também tem estagiários, sempre tem espaço aqui para estágio curricular obrigatório. A gente tem um grande compromisso hoje social de devolver um pouco para a sociedade o que a gente ganhou de graça da universidade, né? Eu fui aluno da Universidade Federal, então eu devo muito à universidade essa oportunidade de estudar de graça, então eu acabei hoje, eu já formei mais de 20 agrônomos aqui dentro da Aurora, fornecendo estágio curricular obrigatório.
Então, após esses 15 anos de empresa, eu tomei a decisão esse ano de investir no mercado da consultoria. Eu já trabalhava com consultoria na metade sul do estado há 8 anos, né? A Porteira Dentro Consultoria, que é essa logomarca que está atrás de mim aqui, é do Eduardo Munhoz, que é um grande amigo meu, um profissional que trabalhava muito aqui na área de arroz e terras baixas, né? Soja em terra baixa, soja de várzea. E eu dava consultoria em soja para eles já há 8 anos. E agora a gente resolveu dar um passo bem importante. A gente abriu na metade norte do estado, com o mesmo nome Porteira Dentro, porém uma divisão mais voltada a soja de terra alta, milho, trigo, cereais de inverno e também plantas de cobertura. Então, o Eduardo Munhoz, que já era meu parceiro e meu colega de trabalho já há 8 anos, virou meu sócio e meu apoiador para a gente desenvolver a Porteira Dentro, que é uma empresa que nasceu oriunda aqui em Pelotas, né? Mas hoje ela tem uma filial em Cruz Alta, que é um projeto que a gente tem já há 3 anos arquitetando ele aqui em laboratório, agora ele saiu do papel e virou uma empresa realmente dita. A gente já tem hoje 14 profissionais agrônomos formados na empresa, são 12 colegas meus, mais eu e o Munhoz, e 10 estagiários. Como é que a gente está dividido? 8 profissionais trabalham da BR-290 para baixo, vão trabalhar consultoria em soja e arroz, e mais 4 profissionais já estão posicionados na metade norte do estado, vão trabalhar esse avanço da empresa que está subindo para o norte. A gente tem mais 10 estagiários encostados em 10 agrônomos que vão acabar adquirindo conhecimento durante o período de safra e talvez futuramente vão virar funcionários da empresa. E junto com esse time também a gente tem um time de 5 especialistas agronômicos que dão um apoio bem importante para nós na área de entomologia, fitopatologia, herbologia, nutrição e fisiologia de plantas e planta cobertura, né? Então a gente tem hoje, todos eles são professores da universidade, são parceiros nossos que acabam ajudando a nossa equipe tanto a treinar, tanto a capacitar, quanto também a solucionar desafios que vão surgindo no dia a dia, porque a gente vê que a agronomia hoje não é uma ciência exata, ela é uma ciência de especialidades. Então nada melhor do que ter pessoas boas do nosso lado para ajudar nessa parte. Um pouco da nossa história, como começou, onde a gente se posicionou, e como que a gente está pensando no futuro em investir na área do conhecimento. Acho que tem muita tecnologia disponível no mercado, muito produto, muita ferramenta digital, mas nenhuma delas vai avançar se não tiver um conhecimento muito apurado para saber tomar decisões baseadas em dados, não em opiniões, em conversas, em afins, né? Que a gente tem muita experiência que para dar certo tem que estar muito bem informado, né? Então essa informação ela circula dentro de ambientes muito reservados, não está disponível na internet, não está disponível talvez numa revenda, não está disponível numa palestra, sim, ela está disponível em quem busca essa informação através da pesquisa. Então, a gente pesquisa muito, nós temos 9 estações experimentais no estado inteiro, já há 6 anos, a gente tem muito dado, mas muito dado mesmo, tem um software só para controlar esses dados, então a gente está querendo que agora levar esses dados realmente para o produtor, para ele ser mais assertivo e ter mais lucratividade, mais renda. Excelente, Maurício. É isso que eu ia te perguntar agora com relação a esses dados das estações experimentais, né? Se vocês divulgam ou não, ou ainda vão divulgar. As estações experimentais elas servem de base para a construção do conhecimento nosso. Como a agricultura é muito dinâmica no estado, ou seja, cada região tem uma diferença de solo, clima, temperatura, altitude, eu não tenho como recomendar um plantio de soja aqui em Pelotas e replicar esse mesmo informação para Alta, né? Não posso levar em Vacaria, nem Frederico Westphalen, em Palmeiras Missões. Então a gente tem essas estações distribuídas estrategicamente representando cada macro-região surgícola, cada micro-região, dentro da macro-região, e eles alimentam um software. Esse software de dados, ele calcula por modelo matemático todas essas variáveis e nos dá os índices de assertividade por tomar decisão. Então, a gente tem isso muito bem regrado, já há 7 anos que a gente investe nesse software, ele tem um banco de dados gigante e a gente está transformando ele num aplicativo de celular, né? A partir dessa safra agora a gente está finalizando o aplicativo, mas ele vai ser uma ferramenta primeiramente na mão do nosso agrônomo, ou seja, ele vai estar na mão do nosso técnico que está visitando as fazendas, fazendo vistoria de campo, batendo foto, registrando a vistoria e recomendando através de imagem, né, e posicionando o ponto de aplicação, caminhamento, e também para o produtor poder ver que o técnico está trabalhando, mas ele vai alimentar um outro banco de dados que agora é a gestão dos dados mais apurado, né? Então esse banco de dados antigamente era em Excel, são 7 anos juntando dados Excel, e agora foi tudo transformado num aplicativo que inicialmente ele vai ser privado, vai ser um aplicativo que a gente vai trabalhar mais na consultoria, talvez uns 2, 3 anos para deixar ele bem redondo, e talvez daqui uns 2, 3 anos possa estar ofertando esse aplicativo para o mercado agrícola, né? Um aplicativo mais assim desenhado por profissionais agrônomos na tomada de decisão do dia a dia na propriedade rural. Excelente. Uma baita de uma equipe, né, por trás disso tudo.
E já tem uma galera perguntando aqui, Maurício, como que faz para mandar currículo para porteira dentro? Legal. Pode ser pelo Instagram, manda contato aqui no meu Instagram, né? Eu passo o e-mail da consultoria. A gente tem uma pessoa aqui em Pelotas, aqui no escritório, que é a Paloma, né? Ela cuida da parte de RH, ela está recebendo os currículos, vai armazenando, e tanto eu quanto o Munhoz, a gente vai selecionando por região, né? A gente sempre pega profissionais, agrônomos, né, que tem um vínculo em cada região, ou seja, o cara tem que ter uma experiência profissional na região de inserção para facilitar até o acesso a produtores, né, a conseguir ter mais um pouco digamos assim, de habitualidade na área. Então, a gente sempre pega profissionais mais ou menos ligados a cada região, até para poder capacitar e depois explorar também esse lado mais da experiência, né? Sim, excelente. E Maurício, já que tu tocou no assunto de conhecimento, assim, quando que vocês começaram a pensar em plantas de cobertura, assim? Quando que foi o up desse negócio de utilizar plantas de cobertura? Eu sei que você aí na tua propriedade é um exemplo, né, do uso de plantas de cobertura. E quando que você viu, assim, que pensou que não podia mais largar a mão de utilizar plantas de cobertura e o quanto isso acrescentou na produtividade e na lucratividade de vocês a campo? Legal. É uma baita pergunta, eu vou te responder com uma resposta, um chavão. Quando você vai para uma luta e apanha, você nunca mais esquece. Eu acho que cada safra, para o produtor rural, é uma luta, porque você trava uma batalha contra si e contra um fenômeno que tu não domina, que é o clima. O clima é um fenômeno soberano, você não domina de qualquer forma, tendo irrigação, manejo, enfim, o clima é soberano a tudo. Porém, você pode montar estratégias de mitigação de impactos do clima sobre a propriedade. Então, o que eu pensei no passado? A última safra, 2005, 2006, ou seja, a cada ciclo de 7, 6, 7, 8 anos, a gente tem uma grande seca no estado. Vocês podem lembrar que 2005 foi muito seco, 2012 foi muito seco, 2019 foi muito seco. Então, bem certinho, a cada 7 anos a gente tem uma grande seca. Porém, em intervalos de Sim, secas, a gente tem grandes períodos de estiagem. Não pode chamar de seca. 14, 18, 19, 21, 27, 28 dias não são secas. São 3, 2, 3, 4 semanas sem chuva, o que ocorre todo ano. Porém, a gente tem que estar o quê? Preparado para isso. E muitas vezes o produtor vai despreparado para esse tipo de situação. Ele vai plantando material precoce, ele não estuda época de semeadura, ele não protege o solo com planta de cobertura, ele não usa materiais mais rústicos para talvez fechamento plantio, ele não planeja isso, ele vai assim, vai dar tudo certo. Se dá tudo certo, beleza, ele acerta, ele colhe bem, ele se gava para todos os vizinhos dele que ele é o cara, porém se dá errado, ele acaba o quê? Sofrendo. E quem erra não conta, sofre sozinho em casa. E eu errei muito no início da minha atividade porque a gente acabava não dando foco a esse tipo de ação no campo. A gente acreditava muito que jogar uma boa dose de adubo, comprar um bom fungicida, plantar uma boa semente, eram 3 receitas básicas de sucesso e você colheria a soja. Na verdade, não. Na verdade, a gente teria que estar muito bem preparado, essa estratégia que eu falei antes, para poder, obviamente, claro, colher bem soja, né? Mas também preparado para alguma adversidade, tem ela vindo ou não. E ela sempre vem. A cada 3 anos a gente tem um ano ótimo, onde ocorre uma chuva bem distribuída, mas os próximos 2, 3 anos eles sempre são com período de estiagem, ou é frio no início do plantio, ou é seco na semeadura, ou acaba sendo seco no florescimento, ou falta chuva no enchimento do grão. Todo ano tem um fato novo, né? Então, o que a gente tem feito aqui na propriedade? Estratégias de manejo para construir ambientes de produção mais resilientes, mais protegidos de talvez uma falta de chuva no início, mais corretos com relação à proteção contra a planta invasora, menos dependente da ação química de fungicida para controlar a doença e também mais resistentes com relação ao quê? Com a falta de chuva. Então, hoje, eu falo sempre para meu pai isso. Pai, a gente só perde hoje para nós mesmos. Se nós brigar, tu e meu irmão, enfim, se nós não se entender mais, a gente perde. Mas para a produção de soja, a gente não perde nunca mais. Tanto que a gente tem 29 pivôs na propriedade rural e a gente só usou pivô no ano 2018-19, foi um ano muito seco. Esse ano que passou agora eu molhei só para nascer a soja e nunca mais irriguei nenhuma pivô no ciclo inteiro porque não precisou pivô. Mesmo faltando chuva durante 2 sim, semanas, 3 semanas, o meu solo é muito resiliente. As nossas plantas desenvolvem muita raiz. Nós trabalhamos muita descompactação, muita planta de cobertura. Isso dá uma performance assim, ó, incrível para a soja, que é uma planta que não demanda muita água. Hoje a cultura da soja demanda 1/3 da água que a cultura do milho demanda praticamente. Então você deve se preocupar com o pivô para quê? Para irrigar,
Milho. Milho precisa muita água, é outro tipo de planta, né? Agora, soja não. Soja é uma planta que precisa água em certos momentos, mas o excesso de água, ou seja, o fornecimento de água errado para a soja, acaba impactando o quê? Na perda da produtividade. A gente tem muitos dados que mostram isso. E a gente errou muito, né? A gente não está falando isso porque a gente sabe acertar desde o início. Eu derrubei muito a lavoura de soja, exagerando em adubação, em manejo, em irrigação. Hoje eu sou um cara que aprendeu muito a trabalhar com soja, então a gente tem que o quê? Tem que estimular essa planta a produzir na limitação do fornecimento de água, porque se você errar essa estratégia, você acaba perdendo muita produtividade. Sim, e no início, quando vocês começaram a utilizar de planos de cobertura, assim, Maurício, vocês já utilizavam do mix ou foi um processo mais lento, utilizando apenas de uma espécie, depois foi acrescentando outras? E como que está esse processo atualmente, assim? Não, não. No início foi bem mais formal, né? A gente trabalhava mais gramíneas no inverno. Então, o que era plano de cobertura para nós? Sim, Semear uma aveia caprichada, talvez botar um nabo isolado, ou eles botavam até uma azevém com plano de cobertura. A gente fazia isso nos anos 2006 até 2010. Chegou em 2010, começamos a perceber que talvez a adição de umas duas plantas em conjunto, elas poderiam melhorar a questão do ambiente de produção, porque cada planta tinha uma especificidade. Uma gramínea sequestrava mais carbono e também ciclava mais potássio, uma crucífera ciclava mais nitrogênio, trazia um pouco de enxofre do solo, descompactava o solo, às vezes uma leguminosa ajudava na formação do nitrogênio, então a gente começou a trabalhar essas plantas isoladamente também, mas também em dose em dupla, né? Porque nós não tínhamos tecnologia para fazer mix no passado. A gente botava nas caixas da semeadora adaptada, uma semente com a outra, e fazia aquilo sair pelos rotores e deu. Mas depois de 2016 para cá, 15, 16, depois de 4, 5 anos plantando uma ou duas plantas de cobertura, a gente entrou no mercado do mundo dos mix, porque nós começamos a perceber, através de alguns estudos, que as plantas, cada uma tinha uma função. Elas isoladamente traziam um benefício, porém elas somadas, elas davam um benefício muito maior. Então a gente começou em 2015 a testar e em 2016 intensificar o uso de plantas de cobertura, 3, 4, até 5 sementes misturadas na mesma operação e usar algumas ferramentas que a gente tinha aqui na propriedade, algumas semeadoras, adaptar para que elas pudessem semear plantas diferentes, desculpa, sementes diferentes de vários tipos de calibre, por exemplo, misturar uma semente oblonga com uma redonda, mais uma fina, ou trabalhar duas redondas, mais uma oblonga, mais uma de forma irregular, tipo um trigo mourisco, que é uma semente que parece um grão de cloreto, né? Aquela semente ela é muito estranha, ela é triangular, então não tem como misturar ela com sim, ninguém, sim. ou planta ela sozinha ou não planta, ela é muito estranha, enfim, ou jogar 4, 5 sementes juntas e tentar tratar a semente para que ela adquira assim, uma forma, uma fluidez que ela consiga sair na caixa da semeadora uniforme, que ela não segregue na caixa. Então, isso é um desafio, é uma ciência que não é exata, a gente não tem muito conhecimento com relação a isso, é um fato muito novo, porque a gente tem feito adaptações, tanto em semeadoras, quanto em sementes, quanto nessas misturas de mix. Para a gente ter uma ideia, hoje eu planto alguns mix comprados, que vem 3, 4, até 5 sementes, mas eu faço um mix em casa, onde eu junto duas sementes redondas e separo uma oblonga, onde eu boto numa caixa de semeador um tipo de semente, na outra caixa duas, três, quatro, umas usa adubo, outras não usa. Então, assim, ó, é tudo assim, muito intuitivo e tem que acabar se adaptando a essa demanda a cada ano. Certo. E como foi essa adaptação na semeadora, Maurício? Tu teve que alterar o espaçamento também ou não? Legal. Não, não. O espaçamento a gente mantém a Não. 17 porque a gente acredita que a planta de cobertura para ter um efeito cultural, para ela poder proteger o solo e realmente ter aquele efeito de supressão à invasora e forrar o solo para evitar erosão, ela deve ser semeada o mais próximo possível. Então, o espaçamento a 17, para mim, no meu entendimento, está perfeito. O que a gente mudou nas semeadoras foi a questão de relação de engrenagem. A gente teve que ajustar algumas engrenagens para diminuir a taxa, porque tem sementes que vão 6, 8, 10, 12 quilos por hectare, e nessas regulagens que a gente tinha antigamente nas semeadoras não permitia isso, porque a semente sempre pensava em 30, 40, 60, 80, 150 quilos, então as relações de engrenagem eram muito altas. A gente teve que adaptar as máquinas de sistema transversal, que são as de rotor. A gente adaptou também sementes na caixa do fertilizante, na caixa de sementes e na caixa de semente miúda. Então, muitas vezes eu plantava 3 tipos de sementes, uma em cada caixa. Adaptei o rotor do adubo para botar uma mola pequena para empurrar a semente. O rotor acanalado normal, que era tradicional, eu distribuía uma outra semente.
e a caixinha de grão fino distribuía a semente mais miúda. Então eu fazia disso da propriedade rural uma escola de engenharia adaptativa, né? A gente foi adaptando. Hoje, com a evolução, através da aquisição de máquinas pneumáticas, isso mudou bastante, porque hoje eu tenho condições de semear com alta precisão. Eu tenho semeadoras na pneumática que plantam de 3 a 300 quilos por hectare. Eu posso botar uma semente com 3 quilos ou uma com 300 quilos por hectare, porque essa semeadora ela consegue distribuir esse volume de sementes por hectare, né? Tanto em taxa fixa quanto em taxa variável e também em mix. Então, eu consegui hoje avançar bastante com o investimento em tecnologia. E essas máquinas, para te ter uma ideia, elas custam um valor bem significativo se elas trabalharem apenas no inverno. Mas eu uso essas máquinas para trabalhar no inverno, no outono, na primavera, ou seja, essas máquinas geralmente plantariam talvez 1, 2 meses do ano, na minha propriedade plantam 8 meses do ano, então acabam diluindo muito seu investimento no decorrer do ano da propriedade. Então acaba que essas máquinas pneumáticas elas têm caixas suspensas e tem rotores de distribuição com grão fino, com grão miúdo, com grão graúdo, ou seja, tem um rotor muito... são vários rotores que tu pode trocar no sistema, então ela adapta a qualquer tipo de grão. Tanto ela em mix quanto isolada, ela planta muito bem, porque ela não segrega, ela tem uma caixa que tem uma fluidez bastante interessante. Claro, é um passo bastante grande, é um passo de avanço, todo produtor que consegue começar a melhorar a produtividade e ter mais renda, consegue acessar as tecnologias. Não tem que fazer numa semeadora convencional, bem tranquilo. Qualquer máquina planta mix, qualquer máquina planta semente de cobertura. Desde um avião planta na queda da folha da soja, desde um espalhador a lanço planta semente, desde uma semeadora de inverno até uma máquina pneumática. Qualquer uma delas planta, é só o agrônomo dominar o conhecimento. Excelente. E a prática de avião, Maurício, chegou a utilizar alguma vez já para fazer essa semeadura Sim, cara. de gramíneas, por exemplo? Sim, o avião é muito bom, mas é uma excelente ferramenta, porque o avião ele faz ganhar 10, 12, 15 dias de semeadura, porque muitas vezes na época de colheita você está com os funcionários todos focados em colher. Você não tem gente, não tem mão de obra, não tem nem trator sobrando, porque ou o trator está na bazuca, ou está numa lâmina arrumando uma estrada, ou está tapando uma valeta, está jumbando uma toca de tatu. Você não tem máquina, então você usa o avião para quê? Para ganhar tempo. Eu uso bastante semeador de avião, porém eu estudo o quê? Qual que é a semente que mais se adapta para poder ser jogada de avião, ter uma faixa efetiva, porque ela tem que ter uma densidade boa, e ela germinar facilmente. Então, geralmente, grãos finos, grãos miúdos, são muito bem utilizados de avião. Por exemplo, nabo. Onde eu planto nabo pré-aveia ou pré-trigo, geralmente que eu tenho uma soja bem precoce, eu vou lá e lanço essa semente de avião em faixas, né, em faixas que a gente calcula através de bandeja e faço a distribuição antecipada ali 10, 12, 15 dias antes da folha total da soja cair, quando o solo está bem seco, deixa a folha depositar em cima dessa semente, mas obviamente tudo tem estratégia, não é só atirar a semente, virar as costas e deu, não, tem que ser um olho na terra, um olho no céu, e quando chove, essa chuva faz o quê? O plantio, ela realmente inocula a semente mais rente ao solo, aperta aquela folha, cria um ambiente mais úmido e start a germinação. Então, até eu postei num vídeo meu há um tempo atrás, que a gente fez na lavoura nossa da Boa Vista Cadial, que é uma lavoura super longe, que a gente tem uma dificuldade tremenda de plantar, porque tem que levar máquina. Lá eu levei o avião, apliquei 14 bags de semente, plantei 631 hectares de avião, e agora, sábado e domingo, a gente foi plantar aveia branca lá, estava a lavoura perfeita, assim, um paredão de nabo semeado de avião no mês de março. Quando a gente colheu a soja, esse nabinho já estava assim, a mais ou menos uns 4, 5 centímetros de altura, todo forrado de solo. Ou ele estava saindo do meio da palha, ou já estava grandinho. Então as máquinas passaram lá, colheram, foram embora, e aquela lavoura surgiu. Ou seja, não semeou, Sim. rasgou o solo, não teve custo de diesel, não teve mão de obra, deslocamento, não teve nada. A gente simplesmente teve o custo do avião e da semente. Certo. E com relação, quando essas plantas crescem, né, obviamente, Maurício, com relação ao holofato, vocês utilizam para todas as plantas ou tem plantas que vocês veem que não precisam utilizar o holofato, que a semeadora vai bem, Certo. ou é só no mix? Como é que é? Hoje a gente estava fazendo isso, tá? Hoje a gente estava semeando aveia branca. Hoje de manhã eu estava no campo junto com meu irmão. A gente estava semeando aveia branca num nabo que batia mais ou menos aqui quase no meu peito. Estava na altura da barriga, assim, um nabo de 1,20 m, 1,30 m. Eu meço 1,90 m, então estava um nabo bem, bem grande. Semeado de semeadora. A gente colheu a soja, dessecou a área e plantou o nabo no limpo. A gente inoculou junto com esse nabo o tricoderma, que é uma cultura que a gente usa muito, um biológico,
que a gente usa muito para minimizar a pressão da esclerotina no solo. Então a gente já semeou o nabo, que é a armadilha, planta de cobertura, mais o tricoderma junto com a semente. E a gente deixou esse nabo do mês de março, abril, maio até junho. Ficaram lá pegando 90 dias esse nabo semeado. Cara, tava um nabo perfeito, tava em floração plena, não tava quase nada sementado, tava recém iniciando flor, mas estava num volume grande de massa. A gente passou a semeadora por cima, plantando ele direto. Dessecou 24 horas antes, usou alguns herbicidas específicos para controle do nabo, e semeou a aveia branca direto por cima desse nabo verde, 100% verde. Mas, em outra fazenda, que vai plantar trigo na semana que vem, a gente já estava rolando o nabo do mix, desculpa, a cultura do mix, porque é uma cultura que está desde fevereiro no campo, agora chegou no final de maio, já chegou no ponto máximo de fornecimento de nutrientes, de floração, ela ia formar grão, a gente interrompeu, né? Passou um herbicida específico para esse mix, matou todos os mix, que era milheto, nabo e aveia preta, então tinha 3 plantas de cobertura, a gente matou tudo com herbicidas específicos e está passando o rolo faca para incorporar bem rente ao sol, para amassar bem essa planta de cobertura, para facilitar o quê? A entrada da semeadora para enterrar o trigo, porque é um volume gigante de massa. E geralmente quando o milheto cresce demais, que ele fica muito para cima, ele não tem forma, ele cai um pouco para cá, cai um pouco para lá, ele não tem uma queda uniforme. E quando a planta de cobertura tem forma de queda, ela fica uma maçaroca, e ela passa a plantadeira e se embola e arrasta, e acaba estragando a semeadura. Então o que eu faço? Eu vou lá e deito ela tudo de um lado só. Eu brinco com meu irmão que a gente penteia a lavoura. A gente vai passar o rolo faca para pentear mesmo, deita todas as plantas do mesmo lado, depois passa a semeadora em diagonal, plantando trigo, obviamente, claro, respeitando a profundidade, né? Regula o profundor para enterrar em uns 4, 5 centímetros, porque a semente vai ficar 2, mas tem que romper aí uns 3, 2 centímetros de palhada. Então, rompe a palhada e enterra a semente mais na fundura correta para conseguir ter uma boa germinação. Certo. E com relação, Maurício, ao plantio, quando vocês não utilizam o rolo faca, como é a direção desse plantio? É na mesma direção que é semeado a plano de cobertura, no caso, ou não? Sim, sim. Sim. Quando a gente pega ela no mesmo sentido, eu consigo, cada vez que eu vou e volto na lavoura, eu deito ela no deitar, inclinar, eu praticamente planto entre as plantas a semente, eu não tenho que cortar bem elas, né? Obviamente, claro que às vezes você corta a planta, mas como ela tá bem tenrinha, é fácil de cortar porque ela tem muita água, né? O nabo tem 95% de água, então é uma planta que é muito pobre em carbono, então é uma planta muito fácil de cortar. Então a gente deita sempre ela no sentido de que foi plantado. Quando é mix com planta gramínea, por exemplo, ele muda de figura, onde tem milheto, muita aveia, muito centeio, o braquiária, por exemplo, aí sim muda de figura. Você tem que rolar num sentido e plantar cortando 45, porque, desculpa, 15 graus, porque aí é muito pesada. Uma planta rica em carbono é muito resistente ao corte, e aí se você vai plantar no mesmo sentido que você rola, ela vai arrastando, embolando, tanto que você vai no sentido Arrepia, né? ela se você for plantar no sentido do comprimento, ela arrasta. E se vem ao contrário, ela entra na rodinha e vai enrolando, quando vê tá uma bolota na rodinha com o compactador. Então, assim, não funciona. Tem que nem diz um guri que trabalha comigo, tem que ser desgueio, que é na diagonal. Isso aí. Tem o Danilo que perguntou aqui já se a semeadora é com botinha, Maurício. Qual? De inverno ou verão? Eu acho que você se refere a de verão. Verão, sim, todas, 100%. Eu sou apaixonado por botinha. Botinha, né? Eu sempre brinco, né, que tem a sementes Aurora antes e depois do sulcador. Tá? Quando eu entrei na empresa, em 2006, era tudo sem sulcador, sempre disco duplo. E eu fui um cara sempre fui muito contra disco duplo. Em 2010, eu virei a chave. Eu apanhei 4 anos plantando com disco para provar para meu pai, minha família lá, que não podia plantar com disco, porque disco deixa o produtor pobre. Então, quem planta com disco duplo não tem pressa de pagar as contas. Gosta de pagar as contas bem devagarinho, bem demorado e ficar assim, se endividando. Nós queríamos pagar as contas muito rápido, ter receita, então a gente resolveu plantar com o sulcador para quê? Para condicionar a raiz. Então, por que o sulcador? Porque eu gosto? Não, porque eu preciso. Eu sei que gasta mais diesel, pede mais CV, pega na pedra e vira o sulcador, arranca a unha, beleza? Tudo isso eu sei que o sulcador é contra. Mexe mais o solo, beleza, mas produz mais soja. A gente tem estudo, pesquisa, dados nossos da área experimental, 3 anos consecutivos pesquisando, onde eu botei sulcador contra disco duplo, 6,3 sacos em média durante 3 anos de pesquisa. Então isso para mim é uma resposta muito interessante. Depois que eu pesquisei uma vez, eu nunca mais fiz pesquisa sobre sulcador. Hoje para mim ele é uma recomendação unânime. Eu uso em todas as máquinas de verão sulcador. Só não planto na pedra, né? Quando tem laje de pedra, eu tenho uma máquina minha que tem disco turbo, né? Então eu adaptei
todas as máquinas com sulcador, porém uma das máquinas daí tem disco turbo, que é eu digo assim, que é a escrava, né? Essa máquina sempre está plantando borda, bico, canto, pedra e banhado. Então, essa máquina não usa sulcador, porque ou ela planta um solo muito úmido que não consegue abrir e fechar, o sulcador não trabalha esse solo, ou ela planta um solo muito pedregoso. Mas as que plantam, digamos assim, na nata, no filé, no vai e vem, nas partes mais nobres do solo, essas sim trabalham todas com sulcador, enterrando o adubo bem fundo e quebrando a camada compactada na subsuperfície. E essa era a minha próxima pergunta, Maurício, com relação à profundidade do adubo na linha. Cara, a profundidade do adubo na linha é quanto o trator consegue puxar. Então, quanto mais CV eu tenho no trator, mais fundo o sulcador. Eu trabalho 18 centímetros. Se eu pudesse botar 20, eu botava. Meu trator ele patina demais. Então, já mudei até os 18 centímetros. trator. Eu tive que botar pneu série 600 na frente do trator. Eu tinha pneus 13.9 por 30. Eu botei pneus 650 por 650 por 80/28. Eu troquei o pneu, botei de alta flutuação, pneu mais largo, murchei ele a 11 libras e botei 70% dele de água, não, 50% de água no dianteiro, 70% no traseiro. Então hoje eu consigo transformar um trator de 200, 215, 220 CV um trator de 250 CV, só com ajuste operacional. A gente faz o equilíbrio operacional, né? Mexe na lastragem, tanto de peso dianteiro, quanto na lastragem hidráulica, né? E consegue calibrar os pneus para ele poder arrastar melhor a plantadeira. Então, hoje eu tenho máquinas de 13 linhas, que são minhas máquinas, puxada por trator de 225 CV, 230, arrochando aí em torno de 18 centímetros de sulcador, a metade da bota, praticamente. Nossa, excelente. E como que fica a velocidade de plantio nessa profundidade, Maurício? A mais lenta Ele possível. mantém a mesma? A minha velocidade de plantio é a velocidade da construção do tubo da plantadeira. Quem limita a velocidade não sou eu, é o solo e é o tubo, né? Cada tubo da semeadora tem um ângulo. Aquilo não foi feito por astrologia, foi um engenheiro que calculou que a plantadeira hoje normal de soja ou de milho planta de 5,5, 5,8 até 6,5 por hora. Os produtores um pouquinho mais apressados metem 6,5, 7. Os produtores mais tranquilos metem 5,5 e os mais acomodados metem uns 4,5 por hora. Então, o que é aquele tubo, aquela parábola que tem no tubo da semeadora? Ela calcula a queda da semente. E para ela cair perfeitamente, ela tem que estar na velocidade que ela foi construída. Se eu plantar muito devagar, a semente rebate no tubo. E se eu plantar muito rápido, a mesma coisa. A semente vai cair tão louco que ela rebate no tubo. Que ninguém quer que uma semente rebata no tubo. Você quer soltar a semente lá em cima do tubo e ela cai o quê? Formando aquela parábola e cai no solo. Então, eu ajusto a velocidade de semeadura à plantabilidade. Então, eu vou lá e boto 5,5 no milho. E se está caindo bem a semente, a cada 25 centímetros tem uma semente, o que eu faço? Eu vou lá e cavoco a chuma. Marco um palmo, cavoco a outra. Se eu estou achando todas as sementes na proximidade que eu quero e o CV está baixo, a velocidade está ok. Então, a gente tem já por experiência, por praxe, que o milho devo plantar 4,5, 5,5 por hora. 5 por hora seria o perfeito para milho, até 5,5 dá para plantar. E soja eu posso plantar 5,5, 5,8, 6, até 6,5 por hora, dependendo da taxa de sementes. Então, quando eu boto taxas mais baixinhas, 10, 11 sementes por metro, eu posso ir até 6,5. Quando eu trabalho taxas muito altas, 14, 15, 18 sementes por metro, devo fazer o quê? Reduzir a velocidade, porque não tem como conseguir, né, deslocar tanto a máquina e soltar tanta semente assim. Nessa parábola acaba caindo muita dupla. Então, a gente acaba usando o conhecimento, um pouco da experiência dos anos de trabalho no campo para definir qual a melhor velocidade. Mas se eu pudesse fazer uma média para ti, máquinas radiais com sistema de disco plantaria a 5,5 bem tranquilo, planta bem precisa, e máquinas a vácuo permite você plantar até 6,5 por hora, ganha 1 km por hora a mais, com bastante precisão. Certo. E, Maurício, por que você opta por deixar tão fundo essa botinha, no caso, né? É mais pela descompactação da superfície do solo ou tem a questão de, por exemplo, deixar o fósforo mais em profundidade ou tem algum outro motivo? Uhum. Sabe uma coisa que deixou o mundo muito preguiçoso? O controle remoto. O controle remoto, para mim, é igual ao do balanço, porque quando você bota o controle remoto muito perto do ser humano, ele vai engordando, vai ficando barriga, vai ficando mais preguiçoso, porque ele não vai mais na TV mexendo no volume do canal. Antigamente, quando nós éramos lá do tempo da década de 70 e 80, você queria mexer no volume e no canal, você tinha que levantar, ajustar a TV e sentar. Isso deixou o ser humano cada vez mais proativo.
Não tinha cara barrigudo e preguiçoso. Hoje tem muita gente preguiçosa. Por que eu boto adubo bem fundo? Para não deixar a soja preguiçosa. Se eu botar o adubo balanço na terra, ela vai construir uma radicular ali, perto do solo. Então, se chover bem, ok, soja maravilhosa, produz um horror, produz bem, todo produtor é igual, nível todo mundo por cima. Agora, se faltar chuva naquele ano, quem é do balanço por cima, quem é do enterrado, tem uma diferença que não é um rio, chega a ser um oceano de produtividade. Então, eu boto o adubo bem fundo por dois motivos. Primeiro, o sulcador quebra aquela camada 10, 12 centímetros de compactação, ok? Então, sulcando 10, 12 estaria bom, mas eu enterro bem fundo por quê? Para botar o fósforo lá embaixo e deixar a raiz o quê? Menos preguiçosa, vai ter que ir lá embaixo trazer fósforo e buscar ele, e quando ela for buscar o fósforo, ela busca potássio, cálcio, magnésio, enxofre, que são elementos que descem mais no perfil. Então, a gente acaba usando o sulcador bem fundo para não deixar a soja preguiçosa. Certo. E como que é a tua adubação de base atualmente, Maurício, na linha? É só fósforo ou algumas vezes faz uma mistura diferente? Certo. O que eu tirei da linha de plantio hoje foi o potássio. Então, a gente não usa mais, praticamente quase nada de potássio na linha, tanto em milho, trigo quanto soja. O que a gente tem usado agora, nos últimos anos, por opção de compra, foi uma rocha chamada polialita, que é uma rocha rica em cálcio, magnésio e enxofre, e tem um potássiozinho não salino. Às vezes a gente faz uma formulação lá 84003, bota 0,3 só de potássio na linha, na soja, que é uma formulação legal. Mas se a gente não tem essa rocha disponível, se o preço não está adequado, a gente trabalha formulações mais fosfatadas na linha, né? Tanto no inverno quanto no verão, trabalha formulações aí 740, 840 na base, que é nitrogênio e fósforo, o potássio 100% ou a lanço ou enterrado em pré-plantio, isolado da linha de semeadura, para tentar tirar esse sal, tirar esse efeito salino. E o manejo nitrogenado é uma variável bastante doida que a gente tem feito tanto em trigo quanto em milho, algumas aplicações de nitrogênio de forma um pouco diferente e convencional do mercado. Certo. E a adubação de sistema, Maurício, no caso, nas planos de cobertura, vocês utilizam também alguma coisa ou não? Sim, quando a gente tem áreas que necessitam reconstruir a adubação, por exemplo, assim, uma área com baixo potássio, baixo fósforo, a planta de cobertura é, sim, um grande aliado dessa homogeneidade, porque quando você planta ela 17, você tem a opção de jogar junto com essa planta de cobertura o fertilizante, talvez, da adubação do inverno do trigo, ou talvez a adubação do verão. Então, a gente sempre tenta parcelar, né? Eu não sou muito de apostar em 100% dessa aplicação de adubação na cultura de cobertura, porque eu planto áreas muito jovens, né? A gente tem muita área da empresa que é arrendada, áreas novas, que não tem essa opção de fazer toda a adubação no inverno, como adubar o sistema, e no verão não adubar. Então, como eu pego sempre áreas, tem muitas vezes áreas novas no meu sistema de produção, eu adubo parte da adubação no inverno, ou seja, eu corrijo manchas, deficiências e elementos de forma isolada no inverno, e no verão eu faço adubação de quê? De exportação do grão e talvez de extração da cultura. Então eu calculo no verão quanto eu quero colher e aplico a taxa fixa, e no inverno quanto eu quero produzir e quanto eu quero corrigir esse meu solo, e invisto em operações bem distintas. Certo. Eu até esqueci de comentar e perguntar, para verão você utiliza de taxa variável, né? Ou não? Não, cara, eu Não? não uso e não recomendo, né? No verão, acho que o produtor que comprar uma semeadora taxa variável no verão está gastando, está rasgando dinheiro. Eu vou te explicar por quê. Sim. Pega esse dinheiro, vai viajar, vai pra praia, troca de carro, troca de caminhonete, investe na esposa, mas não bota taxa variável no verão, pelo amor de Deus, porque quem que vai variar adubo a 50 centímetros, 45 centímetros? Só pode ser um doido. Eu não quero corrigir a adubação variável na linha longe. Eu tenho que corrigir perto. Então, como que eu faço para corrigir fertilizante? No inverno, ou a 17, que é bem pertinho, ou a lanço. Aí sim eu estou corrigindo o meu solo. Para corrigir a linha, não tem fundamento. Então, o vendedor que chegar na fazenda hoje e quiser vender uma semeadora taxa variável de verão, ou manda prender ou demite o cara, ele está trabalhando errado. Excelente. Tem uma pergunta aqui do Darlan, bem interessante, inclusive, com relação à adubação de sistema, nas planos de cobertura. Em que momento você faz, né? Em qual fase da planta? Tem dois momentos bastante importantes. Ou na semeadura, quando for falar num fósforo, por exemplo, eu faria na semeadura, né? Se for falar em potássio, pode ser sobre a planta de cobertura, eu faço muito potássio sobre a planta de cobertura e também corrijo enxofre e boro durante esse ciclo de planta de cobertura. Por exemplo, hoje eu estava semeando aveia branca, né?
Estou trabalhando formulação 74000 em taxa variável, né, na planta de cobertura, como adubação de base. Ontem entrou KCl, eu já adubei todo o potássio da cultura da dose do inverno. Eu já parcelo uma parte da dose do verão no inverno, uma parte daí no verão. Então, já fiz a correção tanto do potássio quanto do fósforo numa operação só. Agora, lá adiante, quando a planta de cobertura, essa aveia branca tiver quase em floração, eu já posso adicionar o enxofre elementar, né, pastilhado, com bentonita, e também o boro para corrigir nível de boro no solo e fornecer boro para quem? Para a cultura da soja. Então, a planta de cobertura ela é o quê? Ela é a hospedeira dos manejos que vão impulsionar o aumento da produtividade na cultura da soja. Certo. Tem outra pergunta aqui do Jefferson, que acho que vem no encontro da nossa conversa aqui, e agora há pouco, com relação à taxa variável de semente, Maurício. Aí pensando para soja, principalmente, né? Se usa taxa variável na semeadura, da Certo. semente, no caso. É meu próximo passo. Eu estou investindo esse ano em uma semeadora nova, estou trazendo uma tecnologia alemã para o estado do Rio Grande do Sul, é a primeira máquina que vai entrar no sul do país, vai ser a minha, e ela tem essa tecnologia de poder variar a taxa de sementes e cortar a seção linha a linha, né? Eu não tinha máquinas com esse tipo de tecnologia, porque minhas máquinas são muito pequenas, eu tenho máquinas de 13 linhas, né? Então, essas máquinas ajustadas nos meus tratores, elas não precisavam, digamos assim, ter corte de seção, porque em 13 linhas é muito fácil de você conseguir dimensionar onde é que você está plantando ou não. Talvez máquinas maiores, de 20, 30, 40 linhas, realmente dependam do desligamento, mas a taxa variável, sim, é uma excelente ferramenta, uma excelente estratégia, porque você pode modificar a taxa de sementes por zona de manejo, por ambiente de produção. Então, baseado num mapa de fertilidade, num mapa de colheita, numa correlação de estrutura do solo, onde eu sei que meu ambiente mais produtivo e menos produtivo tem uma distinção bastante grande em termos de resposta agronômica, aí sim a taxa variável começa a responder de forma muito, muito interessante. Até hoje de manhã eu tinha uma reunião aqui na Aurora com o grupo GDM Sementes, né? A Domar está investindo num programa chamado Expert, não sei o que, eu não lembro o nome, como é que é o programa, mas é um programa que se voltou há 3 anos consecutivos a pesquisar as respostas das taxas variáveis de sementes, e agora estão tão convictos que isso é uma ferramenta de aumento de produtividade, que eles vão escolher produtores na região para estar implementando esse projeto. Então, eu fui um dos escolhidos, a gente vai poder utilizar em apenas uma das nossas máquinas esse ano. Esse projeto vai estar funcionando em taxa variável, vamos estar medindo tanto em área experimental quanto em área comercial, mas para poder o quê? Para o ano que vem tomar decisão se realmente é uma estratégia que aumenta a produtividade, aí sim adquirir máquinas que tenham, né, essa tecnologia disponível para poder colher esse resultado. Certo. E essa tecnologia alemã, Maurício, é uma tecnologia que você implementa na semeadora ou a semeadora vem pronta de lá, digamos assim? Não, ela vem pronta. Vem pronto. Eu não posso. Acho que até posso divulgar, mas é uma máquina que a gente está trazendo. É uma empresa alemã que se instalou no Brasil já há 6 anos, desde 2015. Ela tem fábrica em Curitiba. Ela trouxe inicialmente máquinas para o Cerrado, no Brasil Central, né? Ela veio voltada a máquinas de grande porte, de 20 a 40 linhas, e que trabalhava só a questão de sementes. Ela era uma máquina seeds. Com o avanço dessa empresa, ela acabou trazendo máquinas para o Mato Grosso. Ela começou na Bahia, lá na Bahia, né? Produzindo máquina para Bahia, depois veio para a região do Mato Grosso, veio para o MS, veio testar máquinas no Sul ano passado, retrasado, até 2 anos com uma máquina protótipo em teste. Porém, ela lançou um projeto novo, uma máquina totalmente feita para o mercado do Sul, onde essa máquina foi configurada e pensada em manejar tanto a parte de sementes, taxa variável, corte de seção, toda a pneumática máquina, o fertilizante também está junto no sistema, ou seja, essas máquinas não tinham fertilizante, acabou adotando junto fertilizante, porque o mercado do Sul ele demanda essa tecnologia, ela permite usar sulcador, entendeu? Então, é uma máquina 100% planejada para o plantio do Sul. Ela já está há 2 anos como um protótipo teste, e agora ela vem aqui para Cruz Alta, para a nossa propriedade, para fazer o ano de lançamento dela. Vai ser, digamos assim, vai ser o debut dessa máquina no Rio Grande do Sul. Vai ser a primeira e única máquina que vai estar trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, de setembro agora, no plantio do milho, também no outubro na soja, e vai estar em desenvolvimento, e talvez para o ano que vem, em setembro, outubro de 2022, ela vai estar podendo ser lançada se eu conseguir, digamos assim,
extrair todos os benefícios que essa máquina consegue entregar e se ela se adaptar realmente ao mercado do sul, né? Tanto em solo, topografia, questão de precisão de sementes, rompimento de palhado, então ela tem uma série de desafios para vencer. Eu já fui ver o projeto, fui a Curitiba visitar a fábrica da empresa, gostei muito do projeto, achei interessantíssima a máquina, ela não tem similar, ela não tem nenhuma máquina hoje que seja parecida com ela no mercado, tem algumas que são, tem algumas semelhanças, mas não são bem de longe semelhanças compatíveis, mas é uma máquina bem interessante. Posso dizer para ti que, agronomicamente falando, para mim, que sou um profissional da área, eu fiquei realmente encantado com o projeto e estou apostando muito que essa máquina vai ser uma revolução. Certo. Eu acho que o pessoal já adivinhou que marca que é, Maurício. Não sei se dá para divulgar aqui na live ou não. Dá, pode tentar divulgar. É da Horsch. Aqui, ó. Horsch que fala. Ela não dá para ver daqui direito. É a Horsch. É? Ah, Até o sim. boné eu ganhei, dia que eu fui para Curitiba, eu ganhei esse boné lá. O diretor da empresa ele me deu um bonézinho. Até hoje, por acaso, eu botei ele para sair de casa, que eu tava com a camisa e uma botina da Aurora, que era meio caramelo. Eu falei, vou botar o boné aqui para combinar, que eu sou meio capricorniano, gosto de combinar as coisas. Botei o boné da Horsch. Tá Mas é, certo. O assim, pessoal adivinhou aí. quem quiser estudar um pouco da Horsch, conhecer a máquina, no YouTube tem vários vídeos, vocês podem conhecer a máquina da Horsch plantando na Alemanha, plantando na Bahia, plantando no Mato Grosso. Aqui no Paraguai, é uma máquina que já entrou fazendo 3 safras, tem bastante trabalho da Horsch no Paraguai, ela tá bastante avançada no Paraguai, porém no sul do país ela não tem nenhum trabalho, assim, digamos assim, de larga escala, apenas trabalhos mais, assim, no sentido de testes em fazendas, e agora sim que ela vai entrar no mercado, porque antes tinha a Maestro SW, né, que era uma máquina Seed, depois veio a Maestro Evolution, que é uma máquina também Seed mais adubo, agora veio a Maestro Compass. Então, se vocês querem pesquisar um pouco sobre essa tecnologia, pesquisem lá Maestro Compass, com K. Essa máquina possui de 12 a 20 linhas e foi uma máquina totalmente desenvolvida para o mercado do sul. Tanto é que ela consegue se fechar e dobrar a 3,20 m e fica da largurinha do trator e pode andar em qualquer rodovia encaixada no trator. Então é uma máquina 100% autotransportável, com adubo e semente na linha, com sulcador, com taxa variável, com vácuo, e ela é isobus, né? Ela conecta direto a semeadora no trator, sem precisar de GPS, monitor, enfim, tudo que é aqueles adaptações que as máquinas geralmente têm, porque uma companhia não fala com a outra, uma máquina de trator não fala com a máquina plantadeira, a plantadeira tem interesse do trator, devendo tudo meio conectado, essa máquina é totalmente isobus, né? É uma máquina que não precisa nenhum tipo de monitor auxiliar, ela conecta no monitor do trator do qual marca tiver, seja de marca verde, vermelha, azul, enfim, qualquer marca, ela trabalha 100% conectada. Então isso é uma coisa muito importante para quem compra a máquina, quem é decisor, quem é o produtor, o agrônomo, enfim, quem escolhe a máquina, escolhe uma máquina de tecnologia compatível. Não escolhe uma máquina cheia de recursos e tanta parafernália, quando vê teu operador chega lá, meu Deus, como é que eu faço para lidar com o trator, esse monitor, a bandeira, esse monitor. Mas eu mal sei desse, meu patrão comprou esse, então tu não sabe nunca o que fazer, ou tem que passar capacitando teu funcionário para saber a diferença de 2 monitores. Eu não, eu tenho minha equipe lá para um monitor só. Então, minhas máquinas, todas elas têm monitor do trator, controla a semeadora, tanto de inverno quanto de verão são isobus. Então, minhas máquinas de inverno são conectadas no trator e as de verão também 100% isobus, não tenho 2 monitores nunca em nada. Certo. Mudando um pouco de assunto, Maurício, voltando para a parte de semeadura. Teve várias pessoas aqui que perguntaram com relação à inoculação de semente. Se você faz direto na semente, faz no sulco, você não faz inoculação, né? Não sei. Cara, essa é uma pergunta que eu tinha, desde 2016, 2017 eu testo isso a campo, assim, vou te contar que sou 100% adepto à aplicação de inoculação via semeadura. A que mais dá resposta é a via sulco. A que segunda dá mais resposta é inoculado para a próxima semeadura, ou seja, um pouquinho antes de semear. E a terceira que mais dá resposta é que se você inocular, por exemplo, um inoculante de longa vida, ou um inoculante muito bom, ali 3, 4, 5 dias antes de semear, você tem uma boa resposta. Porém, para que essas coisas encontrem uma resposta linear, se todo mundo responda muito bem, você tem que respeitar algumas coisas bem importantes. Por exemplo, a condição do solo tem que estar úmida, para inoculação à base de suco e bem, o volume de caldo tem que ser um volume mínimo aceitável, esse biológico tem que ser de uma empresa muito séria e ele tem que estar numa caixa isotérmica. Então, assim, ó, que biológico no suco funciona?
100% de certeza que funciona. Para ele funcionar, você tem que fazer ele bem feito. E para fazer bem feito, tem que respeitar 3 fatores, que é a umidade, volume e fornecedor. Então, acho que o grande desafio agora nosso é conseguir adaptar sistemas de inoculação realmente efetivos, realmente tecnológicos, ou que protejam o centro biológico dentro da caixa, empresas parceiras sérias, e no dia da semeadura você encontrar as condições de palhada e umidade ideais para quê? Para que esse biológico caia na terra, ele realmente se multiplique e vire um organismo vivo para te ajudar a produzir mais soja. Mas com certeza funciona. Eu estou trazendo junto com essa máquina nova alemã também, eu arrumei uma empresa parceira que vai encaixar um injetor de suco, então ele vai ter uma máquina 100% digital, você vai regular dentro da cabine esse injetor, ele vai ter desligamento de seção também, linha a linha, e vai ser uma máquina totalmente isotérmica, com motores elétricos, né? Então a gente vai conseguir ter uma vazão regulável, um desligamento e também uma caixa adequada para quê? Para que você tenha lá biológico o mais tempo possível ativo. Então agora falta só encontrar um fornecedor de qualidade para que tenha essa trilogia fechada. Sim, eu acho que um dos maiores desafios da inoculação é a mecanização do processo, né, Maurício? É uma operação de guerra, né, Marcelo? Você pensar que você vai Sim, manter numa caixa isotérmica, num caminhão, os biológicos vivos para jogar dentro de uma caixa da semeadora, mais botar uma água de qualidade, mais abastecer de forma diariamente, ou seja, isso aí é uma loucura, praticamente é um novo conceito. Você tem que ter um caminhão de fertilizante, um caminhão de semente e um caminhão com água e biológico. São 3 caminhões na lavoura, são 3 equipes que são tipo um pit stop da Ferrari. A Ferrari encosta ali, troca pneu, limpa o para-brisa, abastece, né, combustível e ainda mexe numa peça. Praticamente isso. Então tem que ter muita gente boa na volta para fazer isso funcionar e não atrapalhar. Se você começa a inventar muita coisa na hora de plantar, você mais se atrapalha do que planta. E às vezes a janela do plantio é tão importante quanto a inoculação. Então você tem que tentar montar o quê? Uma equipe muito efetiva, um trabalho bastante planejado para quê? Para que você realmente consiga receber esse trator, abastecer ele rapidamente para que ele volte a plantar. Porque se ele ficar muito tempo parado entre abastecer, botar semente, adubo mais inoculante, você acaba tendo uma perda muito grande efetiva de trabalho. sim. E tem uma pergunta aqui do Bueno bem interessante com relação a quais biológicos que você indica, Maurício? Quais que você usa, que tem mais resultado? Nossa, assim, ó, tem uma gama infinita de biológicos que a gente vem testando, utilizando, né? Se eu for falar em soja, por exemplo, hoje na inoculação de base, Brad Resolve com azospirilo, uma tecnologia fantástica, né? A chamada co-inoculação, você joga lá um inoculante de soja mais um inoculante de gramínea, e eles juntos, por si só, acabam se beneficiando. Você pode jogar também biofungicidas, bioinseticidas, né? Uh, várias ferramentas. Eu uso muita coisa biológica, tanto dentro da cultura, quanto em pré-plantio, quanto na planta de cobertura. Por exemplo, esses dias eu plantei milho, colhi milho, plantei planta de cobertura. Quando a planta de cobertura estava ali com 35 centímetros, a rua estava aberta, eu pulverizei tricoderma na lavoura para tentar aumentar o volume desse biológico no solo e tentar mitigar o aumento de plantas, descobrir doenças hospedeiras, como no caso do mofo branco, né, uma doença que acaba assolando a cultura da soja. Uso muito também aquele biológico de raiz, o Biomafos, né, que é uma tecnologia da Embrapa, junto com uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, que estimula a planta a descomplexar fósforo, né, um solubilizador de fósforo, então acho muito interessante, tanto para solos que têm fósforo baixo, quanto para produtores que têm um fósforo talvez mais alto, mas está muito absorvido a argila, é uma excelente estratégia. O que cada um tem que fazer é medir o quanto que essa tecnologia consegue integrar de resposta. Eu venho a cada ano medindo em vários ambientes, quanto também a adição de biológicos para controle de pragas, né, que acabam impactando menos em dano ambiental. A gente tem muito esse compromisso de tentar diminuir a aplicação de químicos. Então, acho que o biológico vem a calhar, vem sempre ajudar, tanto na manutenção da produção, quanto na diminuição de uso, né, de ferramentas químicas. Certo. E Maurício, com relação aos planos de cobertura, até tem essa pergunta anotada aqui. Vocês fazem algum outro tipo de manejo fitossanitário, por exemplo, na dessecação com algum inseticida ou fungicida, ou não é necessário? Cara, geralmente quando a planta de cobertura está em mix, 4, 5 plantas de cobertura, cara, o ambiente é tão equilibrado, assim, ó, tão perfeito, ele praticamente mimetiza a natureza. Eu sempre digo, né, que quem planta 4, 5 plantas de cobertura está imitando o mato, está imitando a diversidade. Então ele não dá doença.
quase não ocorre praga e a invasora praticamente é inexistente. Então, até hoje estava plantando aveia na nossa área lá, de nabo, cara. Tinha tanta abelha na lavoura, mas tanta abelha, que eu fui fazer uma foto, assim, tava com um amigo meu, eu tinha que bater nas orelhas, assim, de tanta abelha que vinha na gente, não dava nem bater a foto. Fora outros mosquitos, outros insetos benéficos, né? Então aquilo, assim, ó, tá tanto em equilíbrio, aquele solo tá tão bem planejado, que dispensaria o uso de química. Salvo que você tem talvez uma doença a combater, por exemplo, mofo branco, uma esclerotínia, e você está vendo que no nabo, ali, o hospedeiro, ele pode estar desenvolvendo essa doença depois de você plantar ele sob uma área que tinha escleróide, talvez liberou a potássio, você pode estar assim lançando um fungicida tanto químico quanto biológico para tentar o quê? Quebrar esse ciclo dessa doença e usar na planta de cobertura um controle para acabar minimizando o dano dessa doença lá no verão. Certo. E Maurício, com relação aos atributos químicos do teu solo, assim, ah, por exemplo, a partir do momento que você começou a utilizar mix, tem alguns atributos que você notou assim uma grande diferença? Por exemplo, matéria orgânica ou algum outro atributo? Tudo, cara, tudo. Sim. É incrível. Eu até fiz um ensaio ano passado com. Acho que hoje eu tenho o maior ensaio do estado do Rio Grande do Sul. Ninguém tem mais plano de cobertura do que eu não fazendo. Eu tenho 44 parcelas de 30 por 300 metros com plano de cobertura isolado em mix. Mas ano passado eu tinha 21. Esse ano também está em estudo. Mas as 21 do ano passado, que eu comecei com 9, 21, 44. Está aumentando. 9 primeiro ano, 3 anos atrás, 21, 44. A de 21 do ano passado, eu medi toda a questão de IAF, né, índice foliar, quanto fitomassa tinha, medir toda a ciclagem de nutrientes, né, e quanto cada uma daquelas plantas impactou em aumento de produtividade na cultura sucessora. E a coisa que mais chamou atenção, cara, foi o poder de ciclagem nutricional que cada planta de cobertura tem, de forma isolada. E quando elas estão em mix, cara, é praticamente uma fábrica de adubo a céu aberto. Então, assim, ó, o produtor que entender que a planta de cobertura, além de forrar o solo, evitar erosão, servir de prevenção para a invasora, ela é uma bomba de fertilizante orgânico, ele vai investir muito mais em planta de cobertura. Então, assim, ó, potássio, enxofre, cálcio, nitrogênio, fósforo são amplamente reciclados, dependendo do que? Tipo de raiz e índice foliar. Então, quanto maior o volume radicular, quanto mais a planta de cobertura tem poder de sem profundidade, mais ela acessa nutrientes, eles são perdidos, como enxofre, potássio, por exemplo, que lixiviam no solo, ela busca muito. Outras plantas de cobertura têm uma raiz mais superficial, puxa muito fósforo, por exemplo, né? Então, assim, a cada planta de cobertura tem realmente um benefício lógico para o solo. O que você tem que entender é quais delas são as mais, estrategicamente falando, importantes é mixar. Porque você não faz um mix por conta, vou misturar essa com essa aleatoriamente. Não, aí que tá. Você tem que conhecer qual nutriente cada uma cicla, qual tipo de raiz cada uma tem, e mixar para quê? Para caso tenha a bomba de fertilizante. Ou saber quais delas beneficiam a cultura sucessora ou prejudicam, porque tem muita planta de cobertura que não é bem-vinda para a cultura passageira. Por exemplo, o nabo. O nabo é muito bem-vindo para trigo e para milho, só que para soja esquece. Não me plante nabo em pré-plantio de soja, que é tiro no pé. Entendeu? Agora, por exemplo, a ervilhaca. Opa, a ervilhaca é uma excelente planta de cobertura. Ela é muito boa para milho, para trigo e também para soja. Porém, tem que acertar a dose. Você pode derrubar uma lavoura de soja botando ervilhaca. Eu acabei uma lavoura de soja, porque botei muita ervilhaca. Agora eu aprendi a dose de ervilhaca, entendeu? Então, para você botar ervilhaca, não é botar ervilhaca assim, de maneira exacerbada. Ah, não, quanto mais ervilhaca, melhor. Se botar muita ervilhaca, deixar muito tempo no solo, ela cicla tanto nitrogênio que a lavoura de soja cresce e toma. Então, assim, ó, tem sim especificidade para cada planta de cobertura. O desafio é você tentar entender qual dela é a melhor ou quais delas são as melhores juntos para entregar a resposta para a cultura sucessora. A gente esse ensaio nosso de planta de cobertura de 44 tipos de planta, de 21 no ano passado, a gente semeou eles, todos eles pós-milho. Agora a gente está rolando essa semana, vai estar plantando trigo em cima, para medir o quanto ela entrega da resposta no trigo, a gente vai fazer imagem de DVI também, colheita de parcela, e quanto vai entregar a resposta na cultura da soja de 2021-22. Show de bola. Maurício, pensando na mecanização do processo, né, tem muitos produtores que ainda evitam de utilizar planos de cobertura pela dificuldade do processo de mecanização, né, de semeadura.
Por exemplo, o produtor que ele não consegue adaptar na semeadora dele, né? Ou que não tem a condição de pagar um avião para fazer a semeadura, por exemplo. A semeadura a lanço para planos de cobertura é indicada? Você já fez alguma vez? O quão isso é recomendado? Assim, ó, Marcelo, na vida do produtor tem o fácil e o certo, tá? Plantar planta de cobertura, o certo é enterrar via semeadora. O fácil é tirar lanço. Dá plantar? Dá. Qualquer jeito fica bom. Só que qual fica melhor? A diferença entre o bom e o ótimo, às vezes, é um detalhe. Então, como é que fica ótimo? De semeadora. Como é que fica bom? A lanço. O que o produtor tem que entender é que a lanço ele vai ter que talvez respeitar algumas variáveis, que é volume de palhada no solo, faixa de aplicação, vento, padrão da semente, porque às vezes planta de cobertura não tem um padrão bom de sementes. São plantas que nunca foram beneficiadas e peneiradas, não foram passadas em mesa decimétrica, então talvez no nabo, você tem nabo lá com granometria de 2, 1 milímetro, e tem nabo lá 3, 4 milímetros. Esses nabos vão ter densidades diferentes. Então, você aplicar ele em linha, fica perfeito, porque a descida ela é por fluxo gravitacional, então as sementes vão caindo em linha, vão nascendo muito bem. Agora, quando ela for feita a lanço, o desafio do cara vai ser acertar a faixa, porque as sementes mais graúdas vão ir mais longe e as mais miudinhas vão ficar mais perto. Então, a faixa do perfil da aplicação vai ficar bem complexa. Então, dá para fazer? Dá. Fica bom? Não. Mas dá para fazer. Certo. Maurício, já partindo para o encerramento, ainda já temos mais de 340 pessoas aqui simultaneamente, um baita de um público, né? Audiência ótima aí. Recorde? Ainda não. O recorde foi com a doutora Carolina Deuner, lá, que foi bastante também. O pessoal preocupado em aplicar remédio. Como? O pessoal é muito preocupado em tomar remédio. Sim. Fitopatologista sabe tudo Mauri... remédio, né? Bem isso. Maurício, para o produtor que hoje não utiliza de planos de cobertura, qual a tua dica para ele? Faça um teste, faça um ensaio, se convença por dado, não por opinião. Acho que hoje eu estou fazendo aqui, estou passando informações, um pouco do meu conhecimento, da minha experiência, mas a gente tem muito dado. Então, o produtor que tem dúvida se planta de cobertura beneficia o sistema de produção, faça um teste, plante um talhão. Oi? Opa, agora voltou. Travou? Tinha pausado aqui, Maurício. Ah, tá, Pausado aqui. Pode seguir. botou no lugar errado, dedo, Pode seguir. Então, assim, ó, eu estava falando anteriormente, o produtor que tem dúvida sobre se a planta de cobertura pode beneficiar o sistema de produção, ele pode fazer um ensaio, um teste, a própria fazenda, escolhe um talhão, divide ao meio, metade do talhão ele planta com planta de cobertura e metade ele não planta, né? E acaba medindo o quanto essa planta de cobertura consegue entregar tanto de resposta agronômica em um ano, dois, três, ou nessa certa sequência. Então, é muito importante pensar, além de planta de cobertura, rotação de culturas, né? O milho é uma gramínea fantástica de verão e sequestra um alto volume de carbono e é excelente também para a produção de raiz, é uma planta cultural que pode entregar ótima resposta e na sequência dela planejar uma planta de cobertura. Eu estou no projeto mundial da Bayer, que é o projeto carbono, né? A Bayer hoje escolheu no Brasil, se não me engano, 500 produtores para fazer o carbono, e eu estou no Carbono Mais, que são só 50 produtores no Brasil que estão testando o Carbono Mais. O que é esse projeto? São 3 anos, a gente pegou um talhão, dividiu ao meio, 3 anos fazendo plano de cobertura num talhão e 3 anos fazendo nada no meio do talhão. Para medir o quanto cada talhão conseguiu sequestrar de carbono e quanto aumentou a matéria orgânica e fertilidade, para tentar encontrar o quê? O delta. Qual que é a diferença entre quem cuida do solo e quem não cuida do solo e quanto que o solo se beneficia com o sequestro de carbono e aumento de matéria orgânica ao longo dos anos. Então, esse projeto é muito interessante, é um projeto mundial da Bayer e o produtor que fizer isso, além de poder vender soja, vai vender crédito de carbono para quem polui. Então, o que eu vou... no futuro, talvez o que vai mais dar dinheiro para mim não é produzir uma commodity, é vender crédito de carbono que eu vou estar podendo estar sequestrando para o meu solo e vendendo para uma empresa que está poluindo o meio ambiente. Que espetáculo. Baita projeto da Bayer, né? É. Maurício, sabendo que o nosso público aqui da página são 70% de estudantes, mais ou menos, né, de agronomia, quais tuas dicas para os estudantes de agronomia que estão presentes aqui nessa live? Uau, pergunta capciosa e bem complexa. Mas sim, tenho várias dicas. Se eu pudesse ficar falando aqui 1 hora, daria várias dicas para vocês. Mas assim, ó, primeiramente,
Estude. Nunca pare de estudar. O conhecimento ele é renovável a cada ano. Não ache que você se formou em agronomia e tem uma titulação, você é um agrônomo. Você não é nada, você é um bosta. Você se formou em agronomia, aprendeu apenas a parte teórica. Vai ter que vir para o campo aprender o que? Na prática. Bom agrônomo é aquele que tem o joelho sujo de barro, que se ajoelha na lavoura e conhece o solo perto, que tem a unha cheia de terra. Esse é o cara que é agrônomo. Pardalzinho que fica na cidade, agrônomo de revenda, não adquire conhecimento, vira vendedor de remédio. Então, assim, ó, você tem que tentar vir para o campo para quê? Para aprender conhecimento e ter muita humildade para dizer, sim, não sei, errei e vou acertar. Eu errei muito na minha vida, não sou perfeito e sigo errando, mas eu tenho humildade para dizer assim, ó, errei, vou procurar aprender, porque a gente está em constante evolução. O ser humano é uma pessoa que está em constante evolução. Então, sigam humildes, tenham bastante coragem de estudar, empreender. Há espaço sempre para o conhecimento. Vocês nunca vão ser substituídos por máquinas. Máquinas são um monte de ferro tecnológico que a cada 5, 6, 7 anos, 10 anos fica obsoleto. Você, como ser humano, como profissional, nunca vai ficar obsoleto, porque se você continuar sendo humilde, renovando seu conhecimento, você vai ser a pessoa-chave em qualquer negócio. Então, hoje, o agrônomo é a peça insubstituível no processo de produção agrícola no futuro. Não vai ter drone, aplicativo, imaginamento por satélite que vai substituir o olho humano, o feeling e a tomada de decisão. As ferramentas vão, no máximo, o quê? Ajudar a gente a acertar mais e servir de quê? De banco de dados. Então, se você se formou em agronomia, você apenas concluiu 5 anos de teoria. Agora vem para a prática e faz mais uns 5 anos para dizer assim, ó, pô, agora eu sei pelo menos 10% do que eu tinha que saber. Eu tenho mais 90% para estudar, o resto da minha vida é aprender. Excelente. Anotaram aí, pessoal? Excelentes dicas. Maurício, vou estrear um quadro novo aqui nas lives da página, agora contigo, você é o pioneiro aqui. Eu vou te fazer 10 perguntas e tu vai tentar me responder com pelo menos uma ou duas palavras no máximo. É um bate e volta? É um bate e volta. Vai responder com uma palavra, no máximo duas, três. Okay, vamos lá. Vamos lá, então. Para o Maurício, ser produtor rural é? Realização de um sonho. Uma realização. Formar em agronomia. Um sonho. Ser um profissional respeitado. Um arrependimento. Não ter ido estudar fora do país quando me formei na faculdade. Uma cultura. Uma cultura. Em que sentido tu pergunta uma cultura? Tenta ser mais objetivo. Não, perdão, uma cultura, no caso, soja, milho, trigo. Ah, tá. Uma cultura. Meu Deus. Soja. Soja. Um lugar. Itália. Um hobby. Ciclismo. Uma pessoa que você admira. Dirceu Gassi. Ser campeão do SESB é? Reconhecimento. Todo estudante de agronomia deve? Ser grato por ter nascido. Todo produtor rural deve? Ter a missão de produzir alimentos. Excelente. 10 perguntas, Maurício. Muito bom. Me surpreendi. Parece um pouco difícil, né? A gente não treinou, né? Tudo ao vivo. Eu nem li aquela coisa que me mandou, aquele monte de coisa, eu não li nada aquilo. Pro pessoal que tá assistindo, eu geralmente mando um roteiro pro pessoal das lives e o Maurício não leu, então foi tudo Mandou no um ao vivo roteiro mesmo. desse tamanho, assim, corri o olho, mas era muito grande, não tinha tempo de ler. Eu falei, cara, eu vou sem treinar, eu vou entrar aquecido, vou pular dentro do campo, vou jogar. Tá certo. Maurício, já deu mais de 1 hora de live aí. Te agradeço mais uma vez pelo bate-papo, foi muito descontraído, muito bom, muita informação e conhecimento, como sempre, né? Legal. E te agradeço mais uma vez, pessoal que acompanha até aqui, mais de 350 pessoas ainda. Obrigado pela audiência e até uma próxima, Maurício. Valeu, então, Marcelo, mais uma vez, acho que é a segunda ou terceira live que a gente faz junto, né? Segunda. Segunda, é. Tu viu? Eu tô achando que tá na terceira já. Mas pode marcar a terceira, não tem problema.
É sempre um grande prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouco de conhecimento. Eu sou um profissional que amo o que eu faço. Não sou o dono da verdade, mas gosto muito de estar muito bem informado. E para mim é um grande prazer poder estar com vocês aqui, dividindo um pouco do meu tempo e contribuindo com a sociedade para deixar um legado, né? Acho que essa é a minha missão de vida. Então, parabéns pelo teu trabalho. Te admiro muito como estudante, como profissional que está empreendendo. Teu trabalho é muito importante para o agro. Ontem à noite eu gravei um podcast da AgroConnection, né? Um projeto bem interessante, também de 3 estudantes de agronomia, um do Brasil, que fica na URGS, né? Um que fica no Nebraska State, outro fica em Minnesota, se não me engano. São 3 estudantes que estão no doutorado e estão empreendendo também um projeto igual ao teu, chama-se AgroConnection. Eu gravei ontem à noite um podcast muito legal, fiquei muito feliz de ser convidado também. E essas coisas é uma cadeia muito importante, é muito positiva, ou seja, é uma onda vibratória positiva que a gente acaba alimentando. Então, vamos estar juntos sim, sempre, vamos se ajudar. Dia 17/6 aqui agora sai o resultado do desafio do SESB, né? Vamos estar na expectativa por ter conseguido algum dado relevante e com o sonho cada vez de escalar médias produtivas maiores, sempre pensando em sustentabilidade, lucratividade e replicabilidade, né? Ou seja, sempre aquele dado do SESB tem que tentar o quê? Replicar. Nada adianta você ir lá e cavocar e fazer o máximo possível, tirar tudo que é tecnologia num quadradinho para colher muito bem. Você tem que colher bem no campo inteiro. Então, o que vale muito bem, claro, é a média do SESB, que é uma média auditada e serve para concurso, mas o que vale muito é a média do talhão. Então, eu sempre sonho em ter uma média muito próxima do SESB a do talhão para você ter o quê? Um dado replicável, né? Excelente. Obrigado, Maurício, mais uma vez e boa sorte no SESB. Obrigado. Espero que dê tudo certo. Uma ótima noite, sucesso na página e tamo junto. Isso aí, igualmente para ti. Boa noite, Maurício. Até mais. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado, pessoal.